Bom dia, pessoal. A terceira série. Vamos resolver os exercícios na página 39 aí no material. Então aí no material você vai pegar aí atividades, página 39. Então aí tem dizendo assim, ó. Primeira questão diz assim: o trabalho desenvolvido pela força elétrica ao se transportar uma carga pontiforme Qzinho entre dois pontos de um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme Q grande, que é a carga geradora, né, gente? É afastada de qualquer outra. Aí ele diz que, letra A, depende da trajetória seguida entre os dois pontos. Falso. Como a força elétrica é uma força conservativa, assim como a força elástica, assim como a força gravitacional, então o seu trabalho não depende do caminho, só depende do ponto final e do ponto inicial. Então a letra A é falso. Letra B, independe da trajetória seguida entre os dois pontos. Resposta, letra B. Então, primeira questão aí, pessoal, letra B. Então, a trajetória desenvolvida pela partícula, certo? Independe da trajetória. Então, logo, a resposta é letra B, certo? Vamos para a próxima. Então, o trabalho não depende do caminho, só depende do ponto final e do ponto inicial, certo? 2. A segunda questão diz assim, ó. Duas partículas pontuais de cargas positivas Q igual, tirando os dados aqui, ó. Carga geradora igual a 9 micro, só que essa letrinha grega é 10 a menos 6, então vai ficar 9 vezes 10 a menos 6 coulomb, certo? E Qzinho 4 nanocoulomb. E nano é 10 a menos 9, então o Qzinho é 4 vezes 10 a menos 9 coulomb. Aí ele diz, estão no vácuo separados por uma distância D igual a 3,6 vezes 10 a menos 1 metros. Então a distância entre as cargas é 3,6 vezes 10 a menos 1 metro. Ou seja, a carga está a 36 centímetros uma da outra, tá? E aí ele continua. Determine a energia potencial elétrica do sistema. Então, aí galera, ele está pedindo a energia potencial elétrica do sistema. Então, vamos para a fórmula da energia potencial. Então, só lembrando de aulas passadas, né? Nós observamos que na fórmula da energia potencial, a única diferença entre a força é que não tem o D ao quadrado, é apenas D. Então a energia potencial elétrica é igual a constante eletrostática, que é o K, Qzão vezes Qzinho. Eles são em módulo, galera, porque qualquer valor que a gente colocar, a gente vai colocar eles positivo. Lembrando, a energia é uma grandeza escalar, tá? É uma grandeza escalar, não precisa de orientação. Agora é só substituir, né? Esse K aqui, ele é a constante. A constante é um valor fixo, que é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então esse valor aí é fixo, tá? Então substituindo aqui na fórmula, gente, nós temos que a energia vai ser igual a... Então a energia potencial elétrica vai ser igual a K 9 vezes 10 a nona, carga Q grande, 9 vezes 10 a menos 6, 9 vezes 10 a menos 6, o Qzinho, 4 vezes 10 a menos 9, 4 vezes 10 a menos 9, tudo isso dividido pela distância, que é 3,6. Eu vou deslocar a vírgula aqui e vai ficar 36. Então vai ficar 36 vezes 10 a menos 2. Quando eu desloquei a vírgula,
Então aqui passou de menos 1 para menos 2, tá? Professor, por que o senhor deslocou a vírgula? Porque eu vou relacionar com 9. Então, como eu vou relacionar com 9, eu vou simplificar com 9, por isso que eu tirei a vírgula. Então vai ficar, simplificando aqui, 9 por 9 dá 1, ok? 36 por 9 dá 4. Então ficou 1 vezes, esse 10 a 9 com 10 a menos 9, corta. Então esses dois caras, eles cortam, porque 9 menos 9 é 0. Então vai ficar 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1, né? Então sobrou 1 vezes 9, certo? Vezes 10 a menos 6, vezes 4. E embaixo sobrou 4 vezes 10 a menos 2. 4 em cima, 4 embaixo, galera. 4 em cima, 4 embaixo, eu corto, né? Então você tem 4 em cima, tem 4 embaixo. Cancela. Então, o resultado da energia potencial elétrica foi igual a 9 vezes 1 dá 9, vezes 10. Esse menos 2 está embaixo negativo, sobe positivo. Então vai ficar menos 6 mais 2. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Então a minha energia potencial é 9 vezes 10 a menos 4 joule. Acabou. Então a segunda questão aí, galerinha, tá aí o valor dela aí, certo? 9 vezes 10 a menos 4 joule seria a nossa segunda questão. Terceira questão. Terceira questão diz assim, ó. Vamos lá, terceira questão. Terceira questão, galera. Terceira questão diz assim, ó. Vou gastar um pouco para dar tempo para vocês copiarem aí. Qualquer coisa vocês tiram um print da tela e copiam, certo? Então vamos lá, terceira questão. A terceira questão diz: uma partícula eletricamente carregada tem massa m igual a 0,4 gramas. Eu estou tirando os dados. A massa é 0,4 gramas. Lembrando que esse valor está fora do sistema internacional, tá, gente? Esse valor está fora do sistema internacional, tem que passar para quilogramas. Aí ele vai e diz: e colocado em um ponto A de um campo elétrico uniforme, ou seja, o campo é o mesmo em todos os pontos. Então ele diz: ela é acelerada a partir do repouso. Então se ela é acelerada a partir do repouso, a velocidade inicial é 0, tá? Aí ele diz: pela força elétrica, e atinge o ponto B com velocidade. Então vai atingir o ponto B com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, ó, a carga saiu do repouso, então a velocidade inicial é 0. E ela atingiu a outra placa com a velocidade final. Ela atingiu a outra placa com a velocidade final, certo? De 20 metros por segundo. Ela atingiu aí a outra placa, gente, com a velocidade de 20 metros por segundo. Tá ali, certo? E aí ele vai perguntar: desprezando a ação da gravidade, calcule o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento dessa partícula. Então ele quer que eu ache o trabalho, certo? Trabalho da força elétrica. Então, como a gente estudou na aula passada, né, o trabalho aí é igual à variação da energia, a menos a variação da energia cinética, né? Então nós temos que o trabalho é igual a menos a variação da energia cinética. Então, o trabalho para ele ir de A até B vai ser igual à variação da energia cinética entre o ponto A e B. Ok, galera? Então, aí a variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, certo? Então, o trabalho para deslocar de A até B vai ser igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial.
Como ele estava em repouso, a velocidade inicial é zero. Logo, a energia cinética inicial é zero. Então, essa energia aqui é zero. Mais uma vez, por que a energia cinética é zero inicial? Porque a velocidade inicial é zero. Pois a energia cinética depende da velocidade. Como a velocidade é zero, não tem energia cinética inicial. Então, logo eu posso dizer que o trabalho para deslocar ela de A até B vai ser igual a mv quadrado sobre 2. Galera, então aquela massa lá, ó, ela está em gramas, passando ela para quilogramas. Como 1 quilograma tem 1000 gramas, então 1 grama tem 10 a menos 3 quilogramas. Então isso aqui vai dar 4 vezes 10 a menos 4 quilogramas. Esse é o valor aí da cargazinha, certo? Da massa da carga. Então, 4 vezes 10 a menos 4 quilogramas, certo? Gente, eu vou finalizar aqui e coloco na próxima. Só um minutinho, tá? Então, galera, continuando aí, ó. Então, nós temos aí o valor, certo? Deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui para vocês enxergarem. Então, ó, nós observamos aqui, ó. Vou apagar essa questão aqui. Então aí agora é só substituir, ó. Então trabalho para ir de A até B vai ser igual a massa 4 vezes 10 a menos 4. É o valor daquela massa em quilogramas, né? A velocidade final é 20, então fica 20 ao quadrado sobre 2. Então trabalho para ir de A até B vai ser igual 4 dividido por 2 é 2, certo? Vezes 10 a menos 4, vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. 400 é 4 vezes 100. E 100 é 10 ao quadrado, né? Então, 400 é 4 vezes 10 ao quadrado, beleza? Por que em potência 10, professor? Porque o conteúdo todo é em potência 10. Então, eu vou ter, ó, 4 vezes 2 dá 8. Então, o trabalho é igual a 8 vezes 10. 8 vezes 10. Aí eu tenho potência de mesma base. Na multiplicação, conserva-se a base e somos expoentes. Então, quanto é menos 4 mais 2? Menos 4 mais 2 é menos 2. Então, a resposta é 8 vezes 10 a menos 2 joule. Acabou aqui a terceira questão. Certo, gente? Então, nós temos aí o valor aí de 8 vezes 10 a menos 2 joule. Lembrando aqui, ó, na substituição, a massa 4 vezes 10 a menos 4. Lembrando, a velocidade é 20. 20 ao quadrado é 400. 400 em potência de 10 é 4 vezes 10 ao quadrado. Certo? 4 dividido por 2 deu 2. Ok? E aí, 2 vezes 4 dá 8. Potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Então aí nós temos um trabalho de 8 vezes 10 a menos 2 joule. Acabou aí a terceira questão, certo? Vamos para a quarta questão agora, galera. Quarta questão, deixa eu só apagar aqui rapidinho. Quarta questão. Só um minutinho, tá, galera? Enquanto eu apago aqui. Quarta questão agora. O que é que diz aí a quarta questão? A quarta questão diz o seguinte: na figura a seguir, observa-se uma distribuição de linhas de força e superfície equipotenciais.
Considere o campo elétrico uniforme de intensidade 5 volts por metro. Então, o campo elétrico é 5 volts por metro. Volts por metro, ou seja, para cada metro você tem uma diferença de potencial de 5 volts, ok? E aí ele continua: o trabalho necessário para deslocar a carga elétrica Qzinho com 2, ou seja, a carga teste, o valor dela é 2 vezes 10 a menos 6, ou seja, eu vou deslocar uma carga negativa, Coulomb, certo? Do ponto A até o ponto B. Então você tem aqui, ó, você tem aqui aí no seu caderno as linhas de força de campo, certo? Você tem aí no seu caderno, tá desse jeito aí no seu caderninho, ó. Então você tem as linhas de campo aí. Então ele diz que a distância entre os pontos, ó, o ponto A está aqui, ó. O ponto B está aqui em cima, na última linha. Certo? A distância entre essas plaquinhas é 2 metros. Ok? Ou seja, nós sabemos que o trabalho da força elétrica não depende do deslocamento, né? Depende só do ponto final e do ponto inicial, ou seja, não depende, na verdade, da trajetória. Ele não depende da trajetória, só depende do ponto final e do ponto inicial. Então não importa se eu vou deslocar daqui para cá, o que vai importar para mim é essa distância daqui para cá, ó. A distância entre os pontos aqui na horizontal. Então essa distância é 2 metros. Então D é igual a 2 metros, certo? Como ele pediu na questão o trabalho, certo? Então quem é o trabalho da força elétrica aí? Trabalho da força elétrica vai ser igual a força elétrica vezes a distância. Vezes aí a distância entre os pontos, que é esse aqui, ó. Não é essa linha horizontal, não é essa hipotenusa de um triângulo aí. Mas quem é a força elétrica? O campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga teste. Então a carga teste está dividindo, passa multiplicando. Então a força elétrica é igual ao campo vezes a carga. Substituindo aqui embaixo, ó. Então substituindo aqui embaixo, galerinha, ó. Substituindo aqui embaixo, logo nós vamos ter que trabalho da força é igual a... Quem é a força? É o campo vezes a carga vezes a distância. Substituindo, trabalho da força vai ser igual. Campo elétrico que ele deu é 5. Então, substituindo, 5 vezes carga. 2 vezes 10 é menos 6. 2 vezes 10 é menos 6. Distância, 4. Então, irei fazer essa multiplicação agora. Então, o trabalho da força elétrica vai ser igual 5 vezes 2, 10. Certo? Então vai ficar 10 vezes 10 a menos 6 vezes 4. Ou seja, quem é o trabalho? Aqui, ó, potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Menos 6 mais 1 dá menos 5. Então, logo o trabalho é 4 vezes 10 a menos 5 joule. Acabou aqui, gente, a nossa quarta questão, tá? Então, a nossa quarta questão, ela acaba aqui. Então, o valor aí do trabalho para deslocar essa carga do ponto A para o ponto B, ó. Não depende dessa distância aqui, né? Ela depende da distância entre os pontos na horizontal, certo? Depende desse deslocamento na horizontal. Então a resposta é 4 vezes 10 a menos 5 joule. Vamos agora para a quinta questão, certo? Vou só apagar o outro lado rapidinho, galera.
Só um minutinho, gente. Quinta questão aí, ó. A quinta questão diz assim, ó. Galera, essa quinta questão eu vou deixar para a próxima, porque já deu o horário. Então, até a próxima aula, tá? Até a próxima aula, se assim o Criador nos permitir. Tudo de bom para vocês. Valeu, tchau, tchau.